Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, te damos graças, te damos louvor, adoração, porque Tu és o nosso Deus e Senhor. Tu és, Senhor, o nosso Salvador, aquele que um dia se entregou por nós, aquele que um dia, como um grão de trigo, caiu na terra, morreu, mas essa morte, Senhor, produziu a vida de Deus, e essa vida de Deus está dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque um dia éramos inimigos, um dia, Senhor, éramos parte da oliveira brava, Senhor, mas aprove ao Senhor nos enxertar na oliveira boa, na oliveira, Senhor, santa, na oliveira perfeita, e hoje nós temos recebido, Senhor, toda a vida, Senhor, procedente dessa oliveira. Senhor Jesus, Tu és a nossa videira verdadeira, Tu és, Senhor, o nosso agricultor, Tu és, Senhor, o nosso pastor, Tu és, Senhor Jesus, o nosso eu sou, Senhor. Que nessa noite ainda possamos tocar mais profundamente em Ti, por meio da Tua palavra. Dê-nos, Senhor Jesus, experiência profunda com o Senhor. Revela-se a nós. Senhor, leva-nos, Senhor, ainda debruçarmos mais, Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem nos falado, a fim de ganharmos mais luz, mais revelação e direção, Senhor, para a nossa vida como servo, como filho, como irmãos e como igreja de Deus nessa terra. Senhor, fala conosco nessa noite, usa esse momento, transmita a nós, Senhor, o Teu encargo e o desejo do Teu coração. Nós Te louvamos, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque hoje poderíamos estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Mas nós ouvimos o falar do Senhor, nós ouvimos o Teu chamamento, e por ouvirmos esse chamamento, nós fomos obedientes a Ti, Senhor. Muito obrigado pela honra, Senhor, de podermos ser chamados irmãos e sermos chamados filhos de Deus. Oh, Senhor, nós Te amamos. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Nós vamos estar desfrutando da semana 3 do nosso alimento diário. Tem como título a ressurreição de Jesus, está aqui. O título, né, vai ser transmitido aqui agora. A ressurreição de Jesus é o título dessa semana 3. Vimos semana passada sobre a morte de Jesus, a sua crucificação. Não é assunto de só menos, não é assunto, irmãos, menos importante. Nós devemos sempre nos lembrar dessa obra do Senhor, desse sacrifício que foi oferecido por nós. Há um risco de nós entrarmos numa vida mecânica e automática. E isso pode nos levar a esquecermos de tudo aquilo que o Senhor passou por nós. Temos visto, irmãos, a fundo, nos últimos dias, nos últimos volumes do Alimento Diário, essa obra que o Senhor executou, essa obra que Ele planejou e Ele executou na íntegra. Tudo isso, irmãos, visando a nossa salvação, a nossa edificação como igreja. Hoje nós não mais estranhos, nós não mais somos estranhos, nem alheios à vontade de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós somos irmãos uns dos outros. E hoje nós somos irmãos do próprio Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E nós devemos sempre nos lembrar disso, irmão. Não permita que a correria do dia a dia, as coisas que acontecem, as dificuldades, os problemas, irmãos, tirem isso do seu coração e da sua mente. Irmãos, você é um filho de Deus. Se você creu no Senhor verdadeiramente pela fé, mediante a obra, a pregação da fé, a pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, se você realmente creu, se você foi batizado para dentro do corpo, para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, João 1, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então hoje você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer um, irmãos. Irmãos, hoje você não é e nós não somos mais um na multidão.
Hoje nós somos filhos de Deus. Isso precisa mexer com nós. Isso precisa aquecer o nosso coração nessa noite. Fala com o irmão que está do seu lado, você é um filho de Deus. Mas fala com mais encargo e mais fé, você é um filho de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus nós somos filhos de Deus. Você não é qualquer um. Fala com o irmão que está do seu lado, você não é qualquer um. Aleluia. Você é um filho de Deus. Mas isso, irmãos, você não pode se orgulhar disso. O orgulho humano. Isso deve ser uma alegria. Alegria é totalmente diferente de orgulho. Orgulho os judeus tiveram por serem judeus e foram quebrados. Foram como galhos da oliveira santa, foram quebrados. Porque eles toda aquela religião, a tradição, aquela pompa de se considerarem povo de Deus, mas não na prática, irmãos, mas como um título, foram quebrados e os lugares foram dados a cada um de nós. Pela misericórdia de Deus, você está ocupando o lugar de um judeu no plano eterno de Deus. Senhor Jesus. Você pensou nisso? Não. Você está ocupando o lugar de um judeu no plano eterno de Deus. Irmãos, nós precisamos viver mais alegres com isso. É isso, vivemos mais alegres com a palavra, na palavra, desfrutando da palavra. E como eu disse, o encargo hoje é João capítulo 20. A leitura da semana está do versículo 1 ao versículo 30 e 31. É óbvio que não vamos ver todos eles, mas vamos pegar alguns pontos importantes. Fala sobre a ressurreição do Senhor. João capítulo 20, versículo 1, fala o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Irmãos, no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Primeiro dia da semana é um dia após o sábado. E a ressurreição do Senhor ocorreu no primeiro dia da semana. E esse primeiro dia da semana se tornou um memorial. Esse primeiro dia da semana ele se tornou, irmãos, um dia em que nós realmente nos recordamos não somente da obra, mas da pessoa do Senhor. Primeiro dia da semana, irmãos, no plano de Deus, é o dia mais importante da semana. Trazendo para a nossa realidade prática, o primeiro dia da semana é o domingo. E qual a reunião que nós temos no domingo? A reunião do partir do pão. Então, irmãos, a reunião do partir do pão é a reunião mais importante da vida da igreja. Não diminuindo as demais, porque todas são importantes. A de hoje, claro, a reunião ministerial tem a sua importância, a reunião de oração tem a sua importância, irmãos, mas a reunião, irmãos, do domingo, irmãos, o domingo ele representa o início de uma nova era, de uma nova vida e de uma nova esperança. Irmãos, foi no primeiro dia da semana em que os discípulos, que ora estavam atribulados, com medo, angustiados, trancados dentro de uma casa, sem saber o que fazer, para onde ir, foi no primeiro dia da semana que a esperança em Cristo apareceu dentre eles e disse-lhes: paz seja convosco. Irmãos, o primeiro dia da semana é um dia de recomeço, de renovo. E nós precisamos valorizar, irmãos, o primeiro dia da semana. A reunião do Partir do Pão, irmãos, é uma reunião, já dissemos, vamos repetir novamente, é a reunião mais importante da semana, da vida da igreja. Porque nós partimos o pão, nós tomamos o cálice, e esses símbolos, irmãos, que ora são símbolos, mas uma vez abençoados e santificados pelos irmãos que aqui oram, eles se tornam, irmãos, para nós uma realidade. Não em si próprios símbolos, assim dizendo, mas uma realidade da esperança que nos vem à mente e o coração daquilo que o Senhor fez. E se você perde o partir do pão, irmãos, você vai ficando cada dia mais fraco, espiritualmente falando.
Se você tem perdido as reuniões do Partido do Pão, cheque a sua vida e fale com você mesmo, no seu coração. Irmãos, dia a dia mais fraco. Porque nós perdemos esse momento sublime. Porque o Partido do Pão, ele é executado no corpo, no coletivo. Porque somos um só pão e um só corpo. Mas uma vez partidos, nós tomamos a nossa porção. E nós, irmãos, alimentamos dela. E nós somos nutridos e fortalecidos para uma semana de batalha e luta. Porque os dias não são fáceis. João, na sua época, João já descreveu no seu evangelho que o mundo inteiro jaz no maligno. Os dias são maus. Paulo falou a Timóteo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, se eu e você não somos fortalecidos, irmãos, nós vamos dia a dia nos enfraquecendo. Então, o primeiro dia da semana, irmãos, é um marco na nossa vida, é um marco, é uma nova era, irmãos, é um novo começo. Mas nós não podemos cair na religião e na tradição que pensar que que somente o primeiro dia da semana é somente o dia físico. Não é. O primeiro dia da semana, irmãos, pode ser todos os dias na nossa vida, durante a semana. Como o Senhor amaria se todos os dias da nossa semana fossem um grande domingo? É claro, o pão se parte aos domingos, né? É cronológico, domingo mesmo. Mas, irmãos, nós precisamos também trazer a realidade deste domingo para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Viva a sua vida como se estivesse vivendo todos os dias um grande domingo. O primeiro dia da semana. Oh, Senhor Jesus. Maravilhoso, irmãos. Oh, Senhor Jesus. E o Senhor aqui apareceu para quem? Maria Madalena. É certo que Maria Madalena não foi ao túmulo para encontrar Jesus vivo. Às vezes nós compartilhamos e ouvimos alguns irmãos compartilharem. Ela foi para encontrar o Senhor vivo. Não, ela não foi para encontrar o Senhor vivo. Se você ler o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, Marcos 16, 1 fala: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Você não embalsama ninguém vivo. Então, o fato dela ter ido ao túmulo, ela não foi naquela perspectiva, eu vou encontrar o Senhor vivo. Mas ela foi o que moveu Maria Madalena a ir de madrugada, irmãos, abrir mão vamos aplicar para a nossa vida, o que levou Maria Madalena a abrir mão do único dia que ela tinha para dormir até mais tarde. Do único dia que ela tinha para descansar um pouco mais, porque trabalha de segunda a sábado. E o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde é o domingo. O que tirou essa mulher, irmãos? Vamos aplicar de madrugada da cama para caçar, irmãos, um sepulcro. Sepulcro é lugar de morto. O que moveu o coração dessa mulher? Irmãos, o amor por Jesus. O amor por Jesus. Porque é o amor que nos move ao encontro do Senhor. É o amor que nos move, irmãos, quando fazemos a obra. É o amor que deve nos mover, irmãos, quando vivemos a vida da igreja e estamos nas reuniões. É o amor. Pelo Senhor, primeiramente. Porque se você não consegue amar o Senhor, irmãos, está complicado. Então, essa mulher saiu de madrugada, foi ao sepulcro, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Irmãos, não tinha naquela época toda a iluminação que você vê, luminárias de LED e tudo pavimentado, tudo iluminado. Não, irmãos, era escuro mesmo. E ela pôs a sua vida em risco, porque ela era mulher.
Ela pôs a sua vida em risco, irmãos, para ir ao sepulcro, tudo isso por amor ao Senhor. Maria Madalena estava, irmãos, cumprindo aquilo que o Senhor disse lá em Mateus capítulo 24, sobre quem, irmãos, quiser segui-lo, precisa tomar a cruz. Precisa, irmãos, não amar a própria vida, porque, irmãos, não tem como seguir o Senhor dessa forma. Então, essa mulher ela foi ao sepulcro. Versículo 2 fala, então correu, viu que a pedra estava revolvida. A pedra não era qualquer pedra, era a pedra. Não era homem que já empurrava ela com a mão, que colocava no lugar e retirava. Então correu, foi ter com Simão Pedro. Os irmãos sempre para trás, né? Não é verdade? Estava com quem? Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Eu amo quando João, ao ler essas passagens de João se referindo a ele mesmo. Ele não escreve o seu nome, João, o último apóstolo. João, o que teve a visão de Apocalipse. João, não, ele escreve o outro discípulo. Quem que era João? Um discípulo. Nada mais do que um discípulo. Quem somos nós? Discípulos. Nada mais do que isso. Mas João olhava para si, quando ele referia a si mesmo, a sua autobiografia, ele referia a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Falamos isso aqui, você precisa se sentir amado. Se você próprio não se sente amado, como que você quer que os outros amem você? Às vezes nós queremos um amor, sendo que nem nós mesmos nos sentimos amados. Irmãos, o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor praticou por nós, executou por nós, irmãos, é a maior prova de amor. Se você tiver dúvida se você é amado, não olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz de Cristo. Você vai ver, irmão, se você é amado ou não. Você vai testificar se você é amado ou não. Então, irmãos, nós somos amados independente. Se o nosso pai não nos ama da forma como devia, a nossa mãe, outras pessoas, nós somos amados. E nós precisamos nos sentir amados. João se sentia amado. Não que ele era mais amado, não. João não era mais do que Pedro, João não era mais do que Mateus, João não era mais do que Tiago, João não era mais do que Tomé, João não era mais do que nenhum deles, irmãos, mas João se sentia amado. Oh, Senhor, que maravilha! E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Aí pronto, né? Pedro já tinha negado o Senhor. Agora vou arrumar outro problema, é achar o lugar onde puseram, não é? Versículo 3, saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Irmãos, a nossa vida cristã é uma vida de corrida. Paulo fala isso aos Coríntios. Paulo fala isso aos Filipenses, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós estão. Prossigo para o alvo, corro para o alvo. Então nós estamos numa corrida, mas vai haver uns que correm mais do que os outros. Ambos corriam juntos. O negócio é correr junto. E o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, João, né? E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. João não entra, Pedro entra. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, isso aqui tem muito significado. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Irmãos, aqui há algo importante. Mesmo aqueles que andaram próximos com o Senhor, mesmo um João que se reclinava ao peito do Senhor na mesa, João ainda assim precisou ver para crer. Viu e creu. Entendeu?
Você sabe por quê que precisou ser deixado aqueles lençóis ali, aquele lenço, o lenço numa parte, o lençol em outra? Irmãos, primeiro, foi deixado para testemunhar a João e a Pedro. Porque se eles não vissem o lençol e o lenço, eles iriam concluir que o corpo foi roubado. Porque quem rouba não vai ter o trabalho de tirar e deixar tudo organizado. Vai pegar do jeito que está. Quando eles viram o lenço, o lençol, eles creram. Tudo isso foi deixado para irmãos única e exclusivamente por causa ainda da falta de fé de João e Pedro e João. Porque se eles olham, vê tudo vazio, opa, peraí, roubaram. E também, irmãos, o lençol e o lenço. Quem que embalsamou o corpo? Quem que pediu autorização a Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz? Fazer todo aquele rito preparatório para o sepultamento? José de Arimateia e Nicodemos. O lençol e o lenço eram procedentes de José de Arimateia e Nicodemos, representando o velho homem ou a velha natureza. Então, quando Jesus ressuscita, ele já não mais tem parte com a velha natureza. Ele já não tem mais parte, entendeu? Com a velha natureza, porque ele venceu essa vida adâmica e essa velha natureza quando ele ressuscitou. Ele já não mais precisava de nada disso. Por isso que foi deixado lá. Mas também para que João e Pedro pudessem crer. Irmãos, às vezes nós precisamos ver para crer. Às vezes você precisa e nós precisamos ver algo sobrenatural acontecendo para crermos que Deus nos ama. Às vezes nós precisamos ver algo sobrenatural acontecendo para ter a convicção de que nós somos amados pelo Senhor, de que o Senhor está conosco. Porque se não acontecer nada, vai pairar aquela dúvida no ar, né? Será mesmo que o Senhor me ama? Ou pelo contrário, se acontecer algo negativo, uma perseguição, uma tribulação, uma dificuldade, aí você vai falar, realmente o Senhor não me ama, Ele está me deixando passar por tudo isso. Irmãos, o fato de ter deixado esse lençol, esse lençol ali, irmãos, é para testemunhar a esses dois discípulos que entraram. Maria não entrou. Pedro e João entrou. A Bíblia é cheia de detalhes. Por isso que eu e você precisamos nos debruçar sobre a palavra para ganharmos luz nela. Aí quando eles entram, ele viu e creram. Está aqui, ó. E viu e não poderia, e era a vontade do Senhor, ser ao contrário, né? Creu e viu. Hoje nós vivemos numa era em que nós precisamos crer para ver. Né, Flávio? Se nós não cremos no comando, na voz de comando que Deus tem hoje, nós não iremos ver os resultados. Os irmãos tiveram uma ótima experiência hoje na saída do Vem Ver, não é isso? Porque creram. E viram. Agora, se ficar esperando ver para crer, irmãos, daqui a pouco o Senhor vai se apresentar do nosso lado, no seu retorno, e falou, estava esperando muito, né? Nós precisamos pela fé, irmãos. A fé, irmãos, ela nos guia. Com os olhos da fé, irmãos, nós somos guiados pela palavra. Senhor Jesus, versículo 9, pois ainda não tinham compreendido. Ainda. Irmãos, louvado seja Deus por o ainda. Porque ainda que nós não estejamos compreendendo qual é a vontade de Deus hoje, mas nós vamos ainda compreender. E viver isso, irmãos, como uma forma sobrenatural. Mas aqui fala o ainda, né? Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Não, com respeito, não tiveram nenhuma realidade com a ressurreição de Cristo nesse momento. Só viu? Tá bom, volta para casa. Irmãos,
nós não podemos voltar para casa sem ver essa aparição de Cristo que Maria viu. Você está entendendo? Não. Eles não viram o Senhor. Irmãos, mas é interessante, o Senhor estava lá. O Senhor ressuscitou, ele não foi para outro lugar, ele permaneceu ali. Mas os dois não viram. Retornaram para casa. E o versículo 11 fala: Maria, entretanto, para vergonha dos varões, Maria, entretanto, permaneceu. Irmãos, o segredo é não voltar para casa enquanto não tivermos essa experiência. Voltar para casa não é, irmãos, literalmente falando. Maria permaneceu. O que moveu essa mulher ficar ali novamente, irmãos? O amor pelo Senhor. Ela permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela não entrou. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, de dentro, não é isso? Mulher, por que choras? Não tem motivo para isso. Não tem motivo para choro, irmãos. Porque algo aconteceu naquele dia. Um novo início foi dado nesse dia. Então era isso que eles estavam tentando explicar para ela. Não tem motivo, porque eis o primeiro dia da semana, um novo início, um novo começo. Não tem, onde que está? Um versículo muito recitado, mas eu falo, irmãos, quando eu não sei. Muito recitado pela cristandade, tem até um louvor que canta, fala isso, sobre que o choro pode durar, mas a alegria vem pelo ressurgir ou amanhecer. Não sei onde está, não sei. Está na Bíblia. É isso. Então, irmãos, chegou o momento em que o choro daquela mulher iria ter fim. E ele pergunta: por que choras? Não é isso? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Irmãos, ela não estava falando com Pedro e João. Ela não estava falando com qualquer um. Ela estava falando com dois anjos. A aparição de anjos não é pouca coisa na Bíblia. Se irmãos, se Maria não tem visão, se Maria não tem, irmãos, aquela visão que a guiava, se Maria não tem um propósito estabelecido e fundamentado pelo qual ela estava naquele túmulo, ela iria se deixar entreter pelos anjos. Perdeu-se o foco, que era Jesus, e ingressou no entretenimento dos anjos. Quem é anjos? Opa, deixa eu registrar um momento, uma selfie, postar no status do Instagram e do WhatsApp. Os dois anjos, não é isso? Vamos tirar, registra comigo. Ela não queria saber se era anjo, se era canjo, se era querubim, o que era. Ela só queria saber de Cristo. Irmãos, o nosso foco é Cristo. Ela queria saber de Cristo, tanto que ela os interrogou, falou assim: onde o puseram? Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Porque ele estava em corpo. A velharia da túnica e do lençol que foi dado, que foi oferecido por por José de Arimateia e Nicodemos, foi deixado para lá. A velharia, a velha natureza, irmãos, a velha constituição foi deixada no túmulo. Ressurge-se um novo homem, um Cristo ressurreto, e ela não reconheceu. Versículo 15, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? De novo a mesma pergunta. A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirasse, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ainda na percepção de Jesus morto. Entendeu? Ainda na percepção de Jesus morto. Versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. Ó, irmãos, quando falou, chamou pelo nome. Primeiro ele fala mulher. Veja o detalhe da Bíblia. Primeiro ele fala: mulher, por que choras?
Mas quando se chamava pelo nome, era algo íntimo, era algo próximo, era alguém íntimo e próximo. Quando ele fala Maria, aquilo soa, não é isso? Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas ou não me toque, não encoste em mim, Maria. Irmãos, Maria teve a experiência que nenhum dos discípulos tiveram. Maria, por ser perseverante e crendo numa visão governante que governava a vida dela, ela teve a experiência que nenhum dos, seja Pedro, seja João, que voltaram para casa. Porque ela teve visão. Irmãos, a visão nos governa. A visão nos mantém no foco, no ritmo e no trilho de economia da vontade de Deus. Visão, irmão, se a sua visão está ainda ofusca ou opaca, olha, Senhor, minha visão, que eu não estou entendendo o seu plano. Para que eu possa viver isso, Maria viveu, irmãos, o extraordinário. E ela falou assim, olha, não me detenhas porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhe, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Irmãos, naquele momento, Jesus aparece, mas Maria, ele sabia que se deixasse livre, ela iria e o agarraria ali. É o meu Senhor que ressuscitou. E ele já sabendo desse amor dela por ele, esse amor de serva, esse amor de filha, ele já falou, olha, não me detenhas, detenha no original grego, não me toque, não encoste em mim. Por que o Senhor disse isso? Porque o primeiro a pôr as mãos na nova criação, no novo homem, ressurreto dentre os mortos, era Deus Pai. Levítico fala isso. Levítico, capítulo, não é isso? 23. Levítico 23, versículos 10 e 11, fala o seguinte, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que eu vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias, o quê? O primeiro. Trarei um molho da primeira colheita, tá? Da vossa messe ao sacerdote, o sacerdote, moverá o molho perante o Senhor, para que sejas. Agora, esse fato de Jesus ir perante Deus, como o molho da messe, ser movido, não era para que ele fosse aceito, porque Deus já o aceitou, mas para que nós fôssemos aceitos depois, entendeu? Para que você fosse aceito depois. Por isso que Cristo precisou apresentar-se diante de Deus. E no versículo 12 fala, no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Versículo 15, lê comigo o versículo 15, contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Qual que é o dia imediato ao sábado? Domingo. Então, irmãos, tudo isso, abra comigo rapidinho 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 23, fala, mas de fato, fala com o irmão que está ao seu lado, de fato, Cristo ressuscitou dentre. Fala com mais fé. Sendo ele o primeiro da ressurreição. Sendo ele o primeiro, era o primeiro que tinha que ser apresentado a Deus. Deus, quando recebeu Cristo na sua glória como ressurreto e primícia,
Deus teve a experiência, entendeu? De ter na sua presença um corpo de glória que era de Cristo. Para que depois disso, Deus não mais... Irmãos, presta atenção aqui. Não sei se eu vou conseguir te explicar isso aqui, irmãos. Claro que é difícil você explicar o sentimento, né? Se Cristo não vai primeiro a Deus, se Cristo ressuscita e não vai primeiro a Deus, e Deus tem contato com Cristo ressuscitado, qualquer um de nós que fôssemos a Deus, sem Cristo ter ido, nós seríamos um corpo estranho para Deus. Entendeu? Um corpo estranho. Deus, eu não conheço isso aqui. Eu não conheço. É um corpo estranho. E o que um corpo estranho, o que o corpo humano faz com o corpo estranho? Rejeita. Mas porque Cristo foi a Deus ressuscitado, abriu caminho para que nós pudéssemos ir depois dele. E não mais fôssemos rejeitados. Irmãos, Senhor Jesus. E o versículo 21 fala: visto que a morte veio por um homem, também por um homem. Porque assim como em Adão, primeiro Adão, todos morrem, assim também todos vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, primeiro, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, irmãos, voltando para João capítulo 20 aqui, no versículo 17, você entende por que Jesus falou com Maria, não me toque ou não me detenhas. Mas ele deixou algo sinalizado para ela quando ele falou o seguinte: porque ainda não subi para meu Pai. O toque da primícia tem que ser o Pai que tem que dar, na primícia. Mas depois todos poderão tocar nele. E no versículo, e ainda continuando no versículo 17, ele fala algo interessante. Ele fala: mas vai para sua casa viver a sua vida. Vai para sua casa viver a sua vida, você tranquilo e individual. Irmãos, a morte do Senhor não foi para que vivêssemos uma vida separada. O que o Senhor falou? Vai ter o meus. Interessante que João 15, 14, quando o Senhor vai falar com os discípulos, ele fala o seguinte, João 15, 14, vós sois meus amigos, se fizeis o que eu vos... Então, até aquele momento, o mais íntimo que os discípulos eram de Cristo era amigo. Entendeu ou não? Era amigo. O mais íntimo, irmãos, que eles eram do Senhor era amigo. Mas depois da ressurreição do Senhor, olha algo maravilhoso. O Senhor falou: vai ter com meus irmãos. E diz-lhes: subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Eis o início, irmãos, da unidade orgânica do corpo de Cristo. Você sabe por quê? Se você ler João 20, 19, você sabe por quê? No versículo 33, quando fala que Jesus, quando os soldados chegaram a Jesus, chegando-se, porém, a Jesus, João 19, 33, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Claro, se você ler depois Êxodo, vai falar do cordeiro, que o cordeiro não teria seus ossos quebrados. Era uma profecia. Mas, irmãos, mais a fundo, não era somente uma sombra do cordeiro, esse não ter os ossos quebrados. Você sabe qual que era o intuito ali, a revelação dele não ter nenhum osso quebrado?
Porque Maria, ele falou, vai para os meus irmãos, a partir de hoje, a ressurreição que está acontecendo é para unir vocês e não dividir. Porque um corpo, quando é quebrado, um osso, quando é quebrado, ele desconecta do corpo. Quebra-se um membro, você consegue ter o mesmo movimento? A cabeça manda a ordem, o membro obedece? Desconectou. Osso ou tendão, né? Houve uma ruptura. O quebrar de osso é uma ruptura de membro do corpo. Ou uma separação de membro do corpo. A crucificação do Senhor, além de ter a sombra do Cordeiro da Páscoa, de Êxodo 33, não é isso, Flávio? Êxodo 33, a Páscoa. Foi? 12. Êxodo 12. Não foi somente a sombra, mas para que não houvesse no corpo de Cristo nenhuma separação. Olha o que fala em Efésios, rapidinho comigo. Efésios capítulo 2, 13. Efésios 2, 13. Olha que maravilha, olha por que o Senhor ressuscitou aqui. Efésios 2, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes pelo sangue, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, aboliu na sua a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse, olha isso aqui, ambos em um só corpo com Deus. Então a primeira reconciliação não foi uns com os outros. A primeira reconciliação, mediante a ressurreição do Senhor, é a reconciliação de ambos com Deus. Senhor Jesus. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, é por isso, o Senhor falou com Maria, volta que eu preciso terminar. João capítulo 20, versículo 17, não é isso? Oh, Senhor Jesus. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, ou seja, o seu lugar a partir de hoje, depois da minha ressurreição, é com os meus irmãos. Irmãos, onde é o nosso lugar depois que nós cremos no Senhor, recebemos a vida de Deus, fomos batizados? Onde é o nosso lugar? Com os irmãos dele e com os nossos irmãos. No nosso meio, irmãos, é na vida da igreja. Você não, eu estava falando com um jovem um dia desse aqui, você não tem como você querer se encaixar em um ambiente que já não é mais seu. Que já não mais te pertence. E você também não pertence a esse ambiente. Porque o Senhor morreu e ressuscitou para nos manter nesse viver juntos. E o Senhor falou, a partir de hoje, não são mais amigos apenas, são irmãos. Os meus, você tem um irmão, você tem um irmão de peso. Você tem um irmão de caráter. Você tem um irmão de honra. Você tem um irmão perfeito. Cristo. Ele é o nosso irmão, o irmão mais velho. E o irmão mais velho sempre cuida do mais novo. Bom, assim deveria, né? Mas esse irmão mais velho cuida do mais novo. Esse irmão cuida de todos nós, irmãos. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai. Todo o antecedente aqui, tudo que você lê antes disso, o Senhor sempre vai referir a Deus como o Pai, o meu Pai, o Pai que está no céu, é meu Pai, o Pai. Mas ele abriu o caminho Ele abriu o caminho para que esse Pai, que era só a expressão, para que somente Cristo pudesse expressar, ter a expressão desse Pai, ele abriu o caminho para que nós também tivéssemos esse Pai,
chegássemos a este Pai. Irmãos, você tem um Pai maravilhoso e perfeito. Infelizmente acontece muito na vida humana de você equiparar, quando fala Pai, Deus, você equipara a experiência de pai biológico. Quando fala Pai, Deus, Pai, aí você na sua mente processa logo, Pai, porque você teve uma experiência negativa com a paternidade biológica. Aí você automaticamente equipara. Irmãos, não funciona assim. Você tem um pai, e é um pai, irmãos, perfeito. Deus se tornou nosso pai. Fala com o irmão que está do seu lado. Deus se tornou nosso pai. E nosso Deus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, hoje você pode respirar e falar, oh, Senhor Jesus. Irmãos, porque hoje nós temos um pai e nós temos um Deus. Oh, Senhor, vou terminar aqui. Mas ainda no versículo 19, o versículo 18 fala, então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Viu o Senhor e contava com ele, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Maria teve uma experiência que os demais não tiveram. Deixa eu ler rapidinho com você aqui, rapidinho, a nota de rodapé, que a tradução fala sobre a experiência de Maria. Só para você ganhar mais, principalmente as irmãs. Os irmãos também têm esse mesmo princípio. Tá? A nota de rodapé da versão Restauração fala: a ressurreição do Senhor havia se consumado, mas para descobrir que ela havia ocorrido, os discípulos precisavam buscar o Senhor em amor. Foi assim que Maria Madalena a descobriu e obteve a manifestação cheia de frescor do Senhor e a revelação do resultado da sua ressurreição, que o seu Pai é o Pai dos que nele creem e que estes são seus irmãos. Ela foi a primeira a ouvir, você é minha irmã e Deus é o seu Pai. Porque ela buscou em amor, certo? E fala o seguinte, Pedro e João somente souberam da descoberta. Maria obteve a experiência. Você quer o quê? Somente saber da descoberta ou você quer ter a experiência da descoberta? Há uma diferença, irmãos. Oh, Senhor Jesus, os irmãos varões ficaram satisfeitos em ter fé no fato da ressurreição do Senhor. Mas foi uma irmã que foi mais além e buscou o próprio Senhor ressurreto. Isto é, a experiência pessoal do Senhor. O Senhor estava lá o tempo todo, mas só se manifestou no versículo 16, quando ele aparece atrás dela. E Maria chega, eu concluo aqui, ela dá a notícia, o que o Senhor falou? Maria, a experiência que você está tendo comigo agora, que é o versículo 17, a experiência que você está tendo comigo agora é uma experiência individual. É só eu e você, é só você e eu, entendeu? Mas essa não é o ápice da experiência que eu tenho para você. A experiência, você quer me tocar, Maria? Em outras palavras, você quer me tocar? Vai, junta os meus irmãos e daqui a pouquinho eu chego lá e vocês me tocarão no coletivo. Entendeu, não? Da importância de você estar numa reunião da igreja? Porque individualmente, irmãos, é claro, nós temos a nossa comunhão com o Senhor, você toca no Senhor, mas de forma ainda limitada. Mas a revelação que aconteceu no versículo 19, que fala, ao cair da tarde daquele dia, já não era de manhã, era de tarde. Maria já teve a experiência dela de manhã, os discípulos foram ter à tarde. Você quer ter qual experiência, de manhã ou à tarde? O primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco.
E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A experiência, ele não podia soprar em Maria sozinha, certo? Porque ele ainda não tinha ido ao Pai. Mas essa experiência, irmãos, de receber essa grandiosidade da revelação de Deus se dá no coletivo. E isso que aconteceu nesse dia aqui. Irmãos, nesse dia eles receberam 5 bênçãos. E eu concluo com elas aqui. Primeira bênção, a presença. A presença. Segunda bênção, a paz. Ele apareceu no versículo 19. No versículo, e ainda disse: a paz seja convosco. A terceira bênção é o enviar, é a comissão, que está no versículo 21, e falou: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A quarta bênção, versículo 22, o Espírito Santo. A quinta bênção, no versículo 23, a autoridade, irmãos, para poder representá-lo nesta terra. Ele fala no versículo 23, se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, e los retiverdes serão retidos. Isso é uma representação do Senhor. Então, irmãos, porque eles estavam no lugar certo, na hora certa, na base certa, eles viram o Senhor. Eu termino aqui, concluo aqui. Vamos ficar de pé, vamos em pequenos grupos compartilhar ainda. Amém? Jesus é o Senhor.